Bom dia, ouvintes da Rádio Página 2. Bom dia para todo mundo que está conectado aqui no www.radiopagina2.com.br. Bom dia para você que já escuta a gente pelos aplicativos TuneIn, Radiosnet e também pelo celular modelo Android, que você pode baixar na Google Play. Bom dia para você que vai acompanhar a gente ao vivo aqui pelo facebook.com/Rádio Página 2. Convido todos vocês a participarem aqui do programa. Bom dia para você que vai acompanhar a gente através do YouTube. Você também pode migrar para lá, assistir a gente pelo youtube.com/Página 2. E eu quero dar um bom dia para minha convidada hoje, para Nilma Saar. Nilma, bom dia, Nilma. Bom dia, tudo bom contigo? Bom Tudo dia a bem com todos que estiverem você? presentes. Obrigada por ter aceitado esse convite, né? E a gente está falando de um tema que está sendo muito falado, né, nas Sim. redes, é um tema muito polêmico, mas a Nilma Saar, para quem não conhece, ela é bióloga, terapeuta, ela é proprietária do Espaço Anitia, e a Nilma é uma mistura de índios e negros, veio do Nordeste para o Rio de Janeiro, depois até Joinville, e depois chegou em Blumenau, onde ela mora e vive atualmente. Vamos conversar sobre as dificuldades de vir de uma família pobre, estudar, superar as dificuldades de uma sociedade preconceituosa. Ontem mesmo eu vi uma reportagem, Nilma, que Santa Catarina é considerado o estado mais branco do Brasil, né? Então eu acredito que tu deve ter passado por situações bem difíceis, né, Nilma? Eu diria assim que não foram fáceis, mas eu não levo assim como se tivesse sido difíceis, né? Ah, tá. Porque eu acho que a forma como você encara, né, e como você se vê e se aceita faz toda a diferença, né? Uhum. Então eu, né, filha de índio e de negro, né, essa mistura, e eu Você é sempre da gosto. onde, Nilma? Eu sou do Maranhão, então eu acho que Maranhão. vale a pena contar um pouquinho, né? Isso. Desde lá. Então, assim, a minha história assim de exclusão, diria, né? Porque os negros, os índios, né, são de certa forma excluídos, Sim. né? São excluídos. Então, a minha história ela já começa quando a minha bisa, que eu só soube que era uma bisa foi ontem, quando eu liguei para minha mãe, que eu sabia da história, mas eu não sabia que era tão próximo. Eu achei que era uma ancestral mais antiga que tinha acontecido isso. E ela disse que a minha bisa era uma índia, né, índia mesmo, né, de uma tribo, que ela foi enlaçada. Eles falam assim, que deve ter sido Nossa. pé, foi enlaçada mesmo, mas é uma metáfora, né? Ela Aham. foi na tribo para casar, para ficar com um branco, né? E então a minha bisa era uma índia e o meu bisavô era um branco, bastante branco, ruivo, né? Brasileiro, mas Aham. ruivo. Então, já vem de uma certa mistura aí também. E daí nasceu a minha avó, né? Eles tiveram vários filhos, mas a minha avó ela era uma negra, mas de cor clara, cabelo bem crespo, né? Uhum. Avô mais voltado para o índio. Aí veio a minha mãe, né? Dessa mistura, e minha mãe se envolve com um homem que também era negro, né? Misturado com índio. E aí eu nasci, né? Só que eu nasci quando quando a minha mãe engravidou, ela tinha 17 anos, então isso também foi uma história Nossa, que cedo, né? né, de exclusão, tipo, 17 anos não era casada e assim, na minha história, na minha família, até hoje, né? Acho que hoje menos, mas a minha mãe sempre falava muito que a gente precisava clarear a família. E Nossa. isso já vem muito tempo, né? Aham. Porque houve isso no Brasil, né? Eles queriam clarear, né? Eles queriam trazer os europeus para se misturar com os negros para clarear a população, né? E isso ficou. E a minha mãe até, né, quando eu era jovem, eu lembro que ela falava: filha, você precisa casar com branco para clarear a família, né? E assim, Você mas não levou bem a sério, né, o que ela te recomendou. não foi bem assim, né? Mas assim, e hoje, né? Eu tenho uma visão bem diferente, sabe? Do, porque o que eles falam, né, e os negros, alguns negros falam isso, porque a situação do negro realmente é difícil. É tudo Aham. mais difícil para a gente, né? A gente precisa estudar mais, a gente precisa se mostrar mais, a gente precisa se empoderar mais, porque nos desempoderaram muito há muito tempo Uhum. atrás, né? E nós acabamos acreditando, nos trataram, foram
eu estava lendo, né, que foram mais de 5 milhões de negros que vieram, né, da África para trabalhar como escravos e que eram tratados como animais. Né? E a Nossa. gente precisa olhar para isso. Sim. E eu lembro que eu tive uma aula na psicologia transpessoal por um professor negro, né, que ele veio falar da tradição africana, e todo mundo ficou muito incomodado com aquela aula, porque ele trouxe isso dessa forma, sabe? Nós sofremos muito, nós fomos maltratados, nós ainda tem muito preconceito, e a gente não gosta de olhar para isso. E quando a gente olha, isso dá um profundo incômodo, porque acontece, né? Sim. E isso tudo que está acontecendo hoje, eu acho muito legal, muito interessante, porque está fazendo com que a gente olhe para isso. Né? A gente precisa olhar para isso. E não só para os negros, mas para os índios, que a gente praticamente exterminou. Né? E eu digo a gente porque eu tenho o gene do branco também. Porque todos nós temos os genes de todos aqui. Acho que no Brasil não existe raça pura. Né? Tá todo mundo muito misturado. Né? Então, nós, né, como sociedade, acabamos também com os índios. Então, tudo isso, eu acho que a gente precisa, nesse momento, olhar muito para isso. Né? Então, essa Fala, pode falar. Não, pode falar. É o momento da gente falar e de repente sempre tá falando de novo, né? Porque assim, sim, não esquecer, sabe? não esquecer, né? Isso. Eu queria dar um bom dia aqui para quem está entrando e participando aqui com a gente, né? Quero dar um bom dia para Marion Rupp. Bom dia, Marion, que bom que você está assistindo. Bom dia para Márcia Meca, bom dia, Juliana, e bom dia, Nilma. Você conhece a Márcia Meca das danças circulares, claro, provavelmente, né? Lógico, lógico. Bom dia para Silviane Barreto. O Jorg Saar falou, sorte a minha. E ontem vocês estavam de aniversário de casamento, né? Nada, menina, porque não? assim, é dia dos namorados, né? E aí eu coloquei pro dia dos namorados, mas aí o pessoal achou que era casamento, tudo certo. Aí eu deixei, tá tudo certo. Ai, que legal. Sempre bom receber parabéns, né? Todo momento. 27 anos e ainda namorados, né? Essa era a postagem, né? Com certeza, né? Isso mesmo. Por isso, por causa dos namorados. Olha só, Nilma, assim, eu acho tão legal assim conversar com você, porque assim, ó, apesar de você ter passado por situações, né, talvez que envolveram preconceito, sim, você tem todo um entendimento do outro lado, assim, né? Você tem entendimento nas constelações, nas terapias, que nem você falou, na transpessoal. Sim, que eu acho que talvez tenha ajudado, talvez tu poderias falar sobre isso também, sobre conseguir perdoar, né, assim, conseguir lidar com isso, né? Aceitar isso tudo, né? Aceitar. Que assim, nós somos educados a nos afastar da nossa ancestralidade, né? Isso que acontece, a gente é educado a isso. Então, voltando para a minha história, quando eu nasci, o que a minha mãe fez, né? Meu pai não me assumiu, ele foi embora. Não? Não. E aí, o que a minha mãe fez? Ela me tirou, né, daquele lugar onde eu nasci e me levou o mais longe que ela pôde, que foi para o Rio de Janeiro, né? E lá, ela trabalhou, às vezes trabalhava 36 horas por dia, para poder me dar uma boa educação, porque o que ela achou, e muito certa, né? E que eu fiz com os meus filhos também. A educação é a coisa que pode fazer com que nós, negros, índios e os excluídos, vamos conseguir, né, passar se mostrar, ter uma oportunidade. Sim. É só a educação que vai conseguir fazer com que a gente tenha essa oportunidade. E a minha mãe fez isso. Só que, ao ela me tirar de lá, eu me afastei totalmente da minha ancestralidade, porque ela está toda lá. E eu tive que fazer, né, depois de eu ter conseguido tudo, eu tive que fazer o retorno. Eu voltei para lá. Eu fui conhecer os meus irmãos, né? Eu fui conhecer o local onde eu nasci, né? Você chegou a conhecer o seu pai? Não, meu pai eu não conheci. Não conheceu? Morreu antes, não tive essa oportunidade. Mas eu tive um pai que me criou, né? Porque aí aquela coisa, né? Vamos clarear a família. Minha mãe também casou com um homem branco, que foi meu pai, né? Que me criou, né? Que me deu muita coisa boa. Eu tenho muita coisa boa dele, porque ele me criou. Então, eu tive que voltar para isso, para poder resgatar essa ancestralidade. Não é à toa hoje que eu tenho um grupo de mulheres chamado Curando as Ancestrais, porque eu digo, né, quando a gente trabalha com alguma coisa, a gente está se curando também, né? Então, é isso que aconteceu. E aí, eu não sei... Do seu pai, da relação do seu pai e da sua mãe, você é filha única, então? Eu sou filha única, teve mais uma, mas nasceu morta, o mesmo pai, né? Sim. Eles se relacionaram depois, mesmo depois se encontraram, ela engravidou, mas aí ela morreu. Então, eu sou filha única da minha mãe,
Quer dizer, não sou filha única, eu tenho uma irmã, né? Pela constelação, eu tenho uma irmã, essa energia está aí, né? Sim. Ela é mais nova. E tenho 5 irmãos da parte do meu pai. Um está morto e 4 estão vivos, Uhum. lá no Maranhão. Esse desejo de branquear a família, né, vem desse sofrimento, eu acho, né, do Sim, preconceito tão grande, né? com certeza, para que tivesse mais oportunidade, né? Tem muita gente que diz que os negros, eles são tão preconceituosos, né? Até que existe esse preconceito dentro deles, né? A gente já ouviu falar isso, né? Sim, é por causa da divisão, né? Quando você divide, né? Se você divide, a cada vez que você está dividindo, que você diz, né? Porque nós somos muito mais do que a cor. Aham. Né? Nós não somos a cor da nossa pele, a gente é muito mais, a nossa alma não tem cor. Né? Por isso esse tema, não existe cor para a alma. Né? Nós estamos todos na mesma teia gigante. Então, quando você divide, você acaba que aumentando o preconceito. Uhum. Né? Só que para a gente se misturar também não é tão fácil. Né? Você vê, eu aqui em Blumenau hoje, negro, amigo negro eu não tenho, que eu lembre. Eu não tenho nenhum assim. Sim, Né? a gente estava até falando, onde estão os negros, né, daqui de Timbó, de Blumenau, né? Pessoas que frequentam o Anitta não tem Sim. praticamente, né? A minha empresa, Empresários, né? eu estava pensando com o Jorg, acho que passou, nesses 25 anos, passou um negro dentro da Umwelt só. Né? E não é porque a gente não quer dar oportunidade, é porque nesse local não tem tantos. Né? Uhum. Ou quando tem, eles não chegam a ter a escolaridade mínima para trabalhar. Né? Uhum. Então, as oportunidades elas não são dadas de forma equânime. Né? Sim. São diferentes e isso prejudica bastante. Uhum. Mas eu queria te contar algumas coisas que eu passei que eu acho interessante. Né? Sim. Então, assim, lá no Rio de Janeiro eu não percebia muito, né? Porque era uma mistura danada. O Rio de Janeiro é uma mistura. O Rio de Janeiro é uma cidade, né, bem... nesse ponto eu tenho bastante saudade. E a única coisa que eu senti no Rio foi quando eu fui procurar um emprego e, nossa, eu vou dizer que eu não era feia, né? Eu era bonitinha, novinha. Eu já vi foto sua. E eu Bem fui linda. numa academia, no Humaitá, que é perto da Zona Sul, né? Lá onde pessoas com mais dinheiro moram, para arrumar um emprego de recepcionista. E aí eu fiz o teste, a mulher parecia ter gostado muito de mim, me chamou depois e disse, olha, você foi muito boa, porém, olhando assim para minha pele, né, não vai dar. Aí Nossa. tudo bem, mas assim, é engraçado porque eu nunca senti isso de uma forma, só de uma vez que eu senti mais, que eu vou te contar, que foi aqui em Blumenau, né? E aí passou, né? E depois eu não me toquei mais, me desliguei disso, trabalhei e tal, e casei e vim para Joinville. E quando eu Uhum. cheguei em Joinville, né, casada com um alemão, né, branquinho, um dia o Jorg tinha uma amiga, a Bárbara, que era uma amiga bem clarinha, alemã também, que veio visitar, e nós fomos passear num lugar onde tinha mais assim cachoeira lá, né, lá em Joinville, e sentamos num bar para comer, e estamos comendo. Eu estava, naquela época, eu só tinha 2 filhos, o Sérgio e o Nicolas, eles brincando, e a mulher foi servir a gente, falou assim para a gente, você é a babá deles? Aí eu falei, não sou a babá, eu sou a mãe. Tá. Aí passou, né? E um dia também eu estou contando assim as coisas que Sim. mais, né? Um dia eu fui, o Jorg uma vez ficou desempregado, né? Durante um bom tempo, deu um problema, né? A empresa faliu lá em Joinville, e a gente ficou muito tempo, porque eu sempre tive uma babá para os meus filhos, né? Que cuidou dos meus filhos, a Graça. E a gente ficou sem pagar o INSS dela durante acho que um ano quase. Depois de um ano eu fui no banco, peguei todo o dinheiro, né? A gente conseguiu, né? Se reabasteceu, fui pagar. E quando eu fui pagar o INSS, né? Que era um valor maior, assim, né? Que foi de um ano, o cara do banco olhou para mim e falou assim: mas a tua patroa está pagando isso tudo para ti? Aí eu falei: não, Nossa. eu sou a patroa, né? Então, coisas assim, né? Que vão acontecendo que a gente vai. E aqui em Blumenau foi bastante marcante, porque quando nós viemos para Blumenau, o Jorg veio com um salário bastante alto, né? Ele ainda tinha uma bolsa, então a gente tinha na época era um valor bom.
E eu fui abrir uma conta no Bradesco. Bradesco Uhum. ali da Rua 15. E aí cheguei lá, né? Conversei com a mulher, mostrei a renda, tudo, e a mulher travava. E eu fui acho que umas 2 ou 3 vezes, ela travava. E ela pediu um monte de documentos, um monte de documentos. E sempre travando. E, cara, nunca aconteceu isso com a renda que a gente tinha, né? E aí eu olhei para ela assim, eu percebi, né? Aham. Quando eu percebi aquilo, eu saí, mas aquele eu fiquei brava, né? Eu fiquei, putz, porque assim, geralmente o preconceito ele vem aliado também à condição social. Então, se você é negro e você tem uma condição social menor, você sofre menos. Então, aquilo me deixou brava, É né? Me quase deixou como se negros não pudessem prosperar, assim, né? isso aí. Uhum. E aí eu cheguei em casa, né, e conversei com o Jorg, né? Falei, olha, Jorg, eu acho que é preconceito, realmente eu senti isso. Aí o Jorg ficou puto da cara, né? Falou, não, isso não pode acontecer. E aí a gente sempre foi assim, sempre foi muito largado, a gente nunca se ligou muito para roupas bonitas, para, né, andar muito arrumada, eu sou sempre muito alternativa, gosto de coisa mais à vontade. Aham. E o Jorg também, e aí o Jorg botou gravata, né, todo arrumadão, né, com sotaque alemão. Sotaque alemão foi lá, chegou lá, foi falar com ela, né? E aí mostrou tudo. A mulher, na hora, não, nós vamos abrir essa conta, nós vamos dar esse Nossa. limite. E aí o York falou assim: tá, mas por que para minha mulher não? Como assim? Ah, minha esposa esteve aqui? Não, mas claro. Não, uma pretinha que esteve aqui, assim, assim, assim. Aí a mulher ficou, né? Aí a mulher parou e ficou. Então, assim, tem, né, gente? Eu só tô falando essas coisas assim para mostrar para vocês que a gente precisa olhar para isso. E que isso, às vezes, é uma forma tão inconsciente, né, na gente, até nos brancos, é tão inconsciente, é umas brincadeiras, né, que fazem, que às vezes a pessoa que está ali, ela tem uma baixa autoestima, Uhum. e aí vai pegar. Então, para que a gente cuide muito, né, que a gente precisa cuidar e a gente precisa olhar para essas diferenças. E a gente precisa acolher isso, a gente precisa abraçar tudo isso de uma forma diferente. Eu acho que chegou a hora. Esse vírus não veio à toa, né? Esse vírus Ele veio igualou muito, né? Todas sim as classes, né? para levantar sombras Se também. bem que eles falam que as classes, né, negras e classes mais baixas, elas estão muito vulneráveis, né? Elas estão... Com Esse certeza, povo, assim, tá com morrendo em certeza. maior número, Claro, né? eles não têm recursos, a gente tem. Eu estou em casa, eu estou conseguindo ficar em casa esse tempo, Sim. mas eles não podem estar em casa, né? E aquela coisa, Julie, a gente vive numa bolha, sabe? A gente precisa sair dessa bolha. Eu sempre falo para algumas pessoas que, mas tá bom, essa quarentena tá ótima, estou fazendo mergulho. Eu nem sei, eu já ouvi a gente falar assim, eu nem sei se existe esse vírus mesmo, Uhum. né? Tem gente que fala isso. Por quê? Porque a gente está nessa bolha, a gente precisa sair dessa bolha, a gente precisa olhar para o nosso mundo, para a nossa sociedade, para aqueles excluídos que está na hora de incluir todo mundo, que não Uhum. está na hora mais de dividir. A sua Né? mãe vive no Rio de Janeiro ainda? Vive no Rio de Janeiro, né? Minha mãe tem 72 anos Aham. hoje. E o que ela Ela, conta de lá, assim? Como que está lá da olha, minha sua... mãe ela ainda mora no mesmo lugar que a gente morava, que é uma favela, que é a Vila Kennedy. Ela não quer sair de lá. É mesmo? Ela disse Aham. que ela se sente muito bem lá, né? Que é lá que ela se sente acolhida, que é lá que ela já tentei, né? Mas não tem jeito, né? Não quero mais arrumar briga. E você sabe quando você tira uma pessoa, né, que está vivendo, que já está com uma certa idade, está vivendo naquele lugar, você tira e coloca em outra, ela pode Ela deprimir, deprime, né? né? Aham. Então eu deixo ela lá. E a minha mãe, ela vive muito bem lá, mas a minha mãe é aquela tipo defensora, né, dos fracos e oprimidos, assim, ela é muito ativista, mais ativista do que eu, né? Uhum. Bem mais, aliás, eu não me sinto ativista, mas a minha mãe é bastante. Então ela gosta de viver lá, ela gosta de estar lá, ela gosta de estar ajudando as pessoas quando ela pode, né? Então é isso, e está muito bem. Aqui, ó, a Julie, deixa eu dar um bom dia para quem está entrando e participando aqui com a gente também, né? Tá. Bom dia para quem está entrando agora, bom dia para Juliana Cleto. A Juliana falou assim, ó, infelizmente para a sociedade, negro realmente não pode prosperar. Isso está condicionado ao nosso passado. O Isso. racismo velado está impregnado. O racismo sempre existiu. O que acontece é que agora o negro já não aceita mais. É bem Uhum. isso, Julie. Obrigada pelo teu Isso, comentário. bem isso. E às vezes, assim, ó, tem gente que acha que é mimimi, mas não é, né? Assim, Não é. é algo que às vezes, que nem eu não sei se eu coloquei ontem, mas é imperceptível, né, pra gente, né, pros brancos, às vezes, o racismo. Quer Uhum. dizer, é o branco que faz, mas assim, a gente não Não, vive o negro isso, também. Uhum. Uhum. né? Uhum. E a gente pensa que isso não tá acontecendo, mas acontece muito, né?
Acontece. E é só pensar assim, ó, é tipo, quando você faz uma brincadeira também para loira, isso também é um Sim. preconceito, Esse né? tipo de Também é um piada, preconceito. ele já está perdendo totalmente o sentido, assim, Sim, sim, né? né? E tem muita gente que faz, né? Uhum, Então, eu já vi preconceito contra loiras, na minha própria empresa eu já vi isso, né? Porque loira bonita não pode ser inteligente. sim. Então, isso também, acho que eu abomino qualquer forma de preconceito, né? Homossexuais também, é uma opção deles, eles estão felizes, nossa, que legal! E eu acho que é o futuro, né? Uhum, Todos nós vamos ser bissexuais no mínimo futuramente, sim. né? Eu acho que Ó, não, e tem uma pergunta aqui para você, é, perguntando se houve preconceito em relação ao seu marido, da parte da sua família, por da ele minha ser branco. família, não, até que não, porque eles queriam branquear a família, né? Então, Aham. mas até que não, mas talvez por um jeito, o jeito alemão dele ser, né? Uhum, Tipo, mais sério, mais assertivo, coloca as coisas do jeito que ele acha que é e que o Jorg, ele é o que ele é, né? Ele sim. não finge, ele não tem máscara, ele mostra assim, realmente o que ele é sempre. E isso pode ter sido ter tido um pouco de receio assim de ir, né? Mas não teve preconceito. E de minha parte também, né? Quando eu fui para lá, para a família dele, eu não senti nada. Eu fui muito bem aceita. Aliás, a mãe do Jorg era um ser assim muito doce, Aham. né? Muito Você chegou doce aí para a mesmo. Alemanha, né? Sim, se a gente casou lá. Olha aqui, ó, a Fernanda Almeida, de Salvador, ela está falando assim, ó, exatamente, o preconceito racial vem acompanhado do preconceito de classe. Sim. Eu queria saber em Blumenau, né, assim, no dia a dia, você ainda chega a sentir esse preconceito? Olha, muito raro mesmo. Porque assim, eu não gosto de prestar atenção nisso. Agora que eu estou Uhum, começando a olhar com isso tudo, também está me fazendo olhar mais. Mas assim, eu acho que ainda quando a gente entra num mercado, né, num supermercado, que isso acontecia muito antigamente, as pessoas ficam olhando para ti, né? Tipo, uhum, o que que ela vai comprar, né? O que que ela vai, será que ela vai pegar alguma coisa, vai colocar, né? Tem isso. Ainda tem um pouquinho, mas de resto, assim, eu não sinto mesmo, porque as minhas amigas aqui são a maioria brancas, e realmente com elas eu não sinto, né? Eu tenho, acho que uhum. a mais mulatinha, assim, é a Terezinha, não sei se ela está me ouvindo, acho que não, porque ela não escuta esse programa, talvez depois ela vá ouvir, que ela também deve ter algumas histórias para contar, certamente, uma E psicóloga. Nilma, é para você estudar, né? Teve dificuldade? Você falou que teve, né, essa dificuldade. Sua mãe trabalhava muito para você poder Sim. estudar, né? Ela Uhum, sabia que essa era uma saída, né, para sim, você ter mais, ser bem mais sucedida, né, do que ela foi, uhum. né? Isso, isso. Onde você estudou lá no Rio de Janeiro? Você estudou em universidade pública? Não, eu estudei em universidade particular, na Gama Filho, Olha que Universidade bacana. Gama Filho, passei para particular. E antes disso, só escola pública e fiz um cursinho pré-vestibular, né? Na época, a gente fazia um vestibular único para todas as faculdades, né? E dependendo do ponto que você tirar, você ia para uma federal ou não. E eu fui para Gama Filho. E realmente não senti, porque eu sempre tive muito esse jeito, né, de agregar pessoas. Isso era um talento que eu não sabia que eu tinha, que eu não tinha percebido ainda, mas eu sempre fui muito de agregar, então eu estava sempre em bandos, né? E Uhum. bandos muito Misturados. diversos, Aham, muito misturados, tinha de tudo, né? Então eu sempre gostei muito dessa coisa da diversidade, né? E talvez por isso, e hoje eu olho para os meus filhos, né, e vejo essa mistura, né, o que que deu, e eu acho eles, para mim, eles são lindos, né, porque são diferentes, são exóticos, né, muito legal. Eu vi um documentário, né, do Robert Johnson. Ele era um guitarrista, um tocador de violão muito famoso nos Estados Unidos, né? E Sim. daí eles falam que eles sempre associaram o fato dele tocar muito bem com um pacto que ele tenha feito com o diabo numa encruzilhada. Aí no documentário você entende essa relação dos negros com essa questão da magia, né, negra ou não, mas era tanta humilhação, tanto preconceito que eles passavam, que era um jeito de quase deles se empoderarem Uhum, e despertarem um certo medo, assim, nas pessoas, assim, sabe? uhum. É,
Não aí estou você... justificando, assim, mas assim, ele não fez o pacto, né? Mas assim, eu só estou falando que a gente olhar para essas religiões também afro, né? Sim, muito importante, né? E eu te digo que eu fiz as pazes também com essa religião, porque quando a minha mãe me tirou de lá, eu lembro que eu ouvia na rua onde a gente morava, tinha um centro de umbanda em que eles tocavam tambores. E eu, pequena, escutava aqueles tambores e aquilo mexia comigo. E eu tinha vontade de ir lá, mas minha mãe nunca deixava eu ir Ah, lá, é? né? Aham. E hoje eu sou totalmente envolvida, então eu estou muito envolvida com o xamanismo e com a tradição africana também. Então, eu adoro um tambor, adoro um chocalho, né? Sou muito envolvida com as ervas, né? Uhum. Com os pretos velhos, com o cachimbo, tá tudo. Então, eu acho que a gente precisa aceitar e não ver com preconceito, que é outra coisa que tem, né? O preconceito contra essas religiões. Eu lembro que um dos meus filhos um dia chegou em casa e falou assim: mãe, eu falei para minha amiga na escola que você frequenta um grupo espírita, e ela disse que isso não pode, que isso é do mal. Ah, olha só. Então, né, já tinha esse preconceito, e eu sempre fui ligada a esse lado. Então, a gente também precisa fazer as pazes com essas tradições, né? Que não Aqui é do mal, é A Bel tradição. de Almeida falou assim, ó, um belo filme para olharmos essas questões, porém, ao contrário, é A Cor da Fúria, de Spike Lee, onde o poder Uhum, racial e os estereótipos são invertidos, né? Vale muito aham, assistir para ampliar a empatia e o entendimento dessa divisão. Ah, obrigada sim. pela dica, Bel. Obrigada, eu não vi, mas vou Esse ver, também não vi. vou assistir. Mas, que eu queria? Quero dar um bom dia para quem está entrando na live. Lembrando que vocês também podem compartilhar com seus amigos, né? Você pode mandar essa conversa pelo WhatsApp, pelo Messenger. E a gente está num momento, assim, planetário, falando, né? Uhum, Que esses assuntos precisam vir à tona, né? Para a gente dar preciso. um passo, né? Isso não tem mais que ter essa divisão, né? Uhum. É bem isso, E eu bem queria isso. saber, você está muito por dentro, assim, energeticamente do que está acontecendo, né? Você tem muitas práticas, Sim, e você também é terapeuta de frequências de brilho. O que sim. você tem para falar sobre esse momento, né, planetário, assim? Pode incluir essa questão também, né, racial, né, que a gente está vendo também tão forte nesse momento. É um momento de extrema mudança, Júlia, Uhum, muita mudança. Então, é como se tivesse chegado a hora em que não tem mais jeito, ou muda, né? As energias que estão entrando no planeta são energias de mudança. Então, ao mesmo tempo que está entrando muita luz, está entrando muita sombra. E vai uhum, depender de com quem você se alia nesse momento, né? Se tu se alia com a luz, tu vai transcender. Agora, se tu se alia com a sombra, né? Sendo que aí tem dois lados também, né? Você tem que se aliar, você não pode se aliar totalmente com a sombra, mas você tem que saber que ela existe, né? Você tem uhum, que saber que ela está ali. Então é um momento, a Christine Day disse que é um momento em que existem muitas naves que já estão, né, por aqui, uhum. só esperando, né? E para ajudar a gente nesse momento. Então, é um momento da gente se conectar muito, de fazer meditação, né? De elevar nossos pensamentos, de não se deixar cair na depressão, que não é tão fácil, às vezes tem dia que a gente Sim. fica mal com tudo que a gente vê, mas sempre respirar e olhar que a gente vai passar por isso, né? Uhum. Isso vai passar, que a gente tem ajuda, que nós não estamos sozinhos. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar sempre. Nós não estamos sozinhos. A espiritualidade está ajudando muito a gente nesse momento, né? Então todos tem uma legião aí que está num trabalho muito firme para que a gente possa dar esse salto. Você acha que se a pessoa se conectar com esse fato de saber que a gente não está sozinho, né? Já é uma possibilidade assim de acessar essas energias? Com certeza, com certeza. A Uhum. meditação também, né? Acho que Sim. pelo menos, eu sou muito adepta da meditação. Nesse momento, desde que começou, acho que desde lá no mês de março, né, que começou essa quarentena, né, isolamento social, nós aqui em casa meditamos todo dia, 1 hora por dia, Aham. né? Todo dia, não tem, pode chover, pode, né, fazer sol, pode cair, a gente está lá 1 hora meditando. Olha só, deixa eu dar um bom dia para quem está entrando agora. E hoje a gente está falando sobre essa questão da pele e da alma, né? A Nilma contou um pouquinho da história dela. Eu queria saber, Nilma, se na infância, né, talvez lá no Rio de Janeiro foi mais difícil de acontecer, mas você chegou a sofrer situações humilhantes?
A gente vê muito vídeo de crianças chorando na internet, crianças negras se achando feias, ou tá muito, esse material está muito, né, vivo aqui nas redes, né? E Sim, eu queria sim. saber se você teve que curar, né, essas questões de infância, ou que você passou por uma certa humilhação. Sim, e eu acho que foi talvez mais em família. Existe um momento, tá, que eu só lembrei depois que eu comecei a trabalhar autoconhecimento, que foi muito trabalhado, foi um momento em que aí o preconceito racial e moral, econômico também, né? Aham. Por eu ser filha de mãe solteira, que na época isso para minha família foi muito ruim, eu lembro que uma vez, tinha 2 anos, tá? Eu lembro assim, é uma lembrança assim muito, né, assim, muito fraca, mas eu lembro que todos os meus primos podiam sentar na mesa, mas eu não, porque Ah, não, eu era não filha de mãe acredito. solteira, não sabia comer na mesa. Então, 2 aninhos, claro, 2 aninhos também não sabe muito bem, né? Mas tudo bem, mas não Que podia. marcante, né? Então, assim, são coisas E na escola, o que eu lembro é que, além de negra, eu nasci com um problema na perna, porque a minha mãe, ela apertou muito a barriga porque ela teve que esconder durante muito tempo aquela gravidez, né? Então, é Meu. uma história bem, né? E aí eu nasci com um problema no pé, e eu usei bota durante muito tempo, né? E aquela botinha, eles chamavam de perna de pau quando era pequena, né? Eu usei bota até 12 anos. Aí com 12 anos o médico disse que eu tinha que usar ainda, mas eu estava entrando na adolescência, não queria mais, né? Já Aham. estava de olho nos garotinhos e tal, tinha que tirar aquela bota. E aí tirei, não usei mais, né? E assim, verdadeiro milagre, porque eu não pisava com o meu pé, eu pisava com o tornozelo, assim, era o pé todo para dentro, Nossa. né? Aham. Então, usando bota, que a minha mãe disse que fez por aí, vem as religiões, né? Aquela coisa da crença, né? E da fé, né? A minha mãe fez uma promessa Uhum. que se eu andasse, ela ia levar uma perna de cera lá para ir. Eu fui com ela, né? Depois de, acho que eu tinha 40 e poucos anos, eu fui com ela Levar para levar onde? a perna de cera para São José de Ribamar. E nós fomos lá e nós levamos, porque do jeito que eu nasci, do jeito que eu ando hoje, é um verdadeiro milagre mesmo, assim, uma mudança, Olha né? só. E Fantástica. a sua mãe, ela trabalhou, o que que ela fazia, né, quando você era pequena? A Que ela minha teve que mãe, esconder a gravidez. naquela época ela era estudante, né? Então, assim, foi a caçula de 13 irmãos. Aham. Então, como caçula, queridinha, e pagavam escola porque queriam que ela fosse professora. E ela não seguiu esse caminho, né? Uhum. Ela resolveu ir para farra, engravidou e tá tudo certo, né? Aproveitou a vida do jeito que ela achou que devia. E então ela largou isso tudo porque ela teve que vir para o Rio, e aí ela fez um curso para ser auxiliar de enfermagem e trabalhou como auxiliar de enfermagem durante a vida dela inteira. E trabalhou muito, né? Hoje eu honro demais a minha mãe, porque tudo que eu sou, né, foi por causa dela, por causa daquele trabalho todo. Ela deu a vida, né, para que as filhas dela, né, ela queria que a filha dela mostrasse que ia conseguir, que não ia ser o que todo mundo falava, né? Uhum. Realmente ela conseguiu. E hoje em dia sua mãe, né, ela carrega algum tipo de sofrimento por essa época, assim, ou ela é bem Olha, resolvida com essa questão de ela ter tá, trabalhado muito? eu acho que ela está se resolvendo, né? Uhum. Porque acho que a gente nunca se resolve mesmo, né? Assim, de totalmente, mas ela está se resolvendo. Hoje ela leva a vida que ela quer, como ela quer, ela faz o que ela quer, bem livre, né? Mas eu sinto ainda uma pontinha assim, putz, eu podia ter aproveitado de uma forma diferente, mas eu precisei, né? Mas valeu a pena. Eu tenho certeza que ela acha que valeu a pena. Deixa eu dar um bom dia para dona Zélia Euliano Bertoldi, que está entrando aqui. Bom dia também para Marielle Pentes. Vocês também podem participar aqui do programa, né? Hoje a gente está falando sobre a cor da pele e a alma. Ontem mesmo saiu uma reportagem que em Santa Catarina foi criada a primeira escola antirracista em Florianópolis. Não sei se você chegou Que a ver. legal, Pois não, é, não, acho que os encontros até por enquanto estão sendo online, mas é para discutir sobre o tema, né? não. E a gente sempre tem um lado que fala que assim que a gente não pode, vamos supor assim, para os negros, né? Que essa ideia de ser vítima, né, o tempo inteiro não vai Sim, atrair algo de bom para ele, né? Eu sim. queria que você falasse sobre isso. É, é, eu acho que dá para falar bastante, porque eu acho que eu nunca me Apesar da gente coloquei. saber que ele é vítima, né?
de um sistema. Eu, do sistema talvez, mas eu tenho na minha cabeça que a gente nunca é vítima, a gente sempre escolhe de alguma forma, né? Como a gente vem e por que a gente vem, né? Então a gente vem dessa forma, eu vim com essa cor, eu vim nessa família, porque eu precisava aprender alguma coisa. Você então tem eu não esse sou entendimento, vítima. né? Eu tenho o meu entendimento é esse, pode ser que não precisa ser para todo mundo, mas no meu é esse. Então, assim, eu vim porque eu precisava aprender. E por isso eu consegui chegar onde eu cheguei. Né? Então, eu nunca me coloquei como vítima. A cada coisa que me faziam, se não me deixaram sentar na mesa, eu pensei, eu vou sentar nessa mesa. Né? Eu um dia vou sentar nessa mesa, vou sentar bem. Então, se não quiseram que eu abrisse a conta ali, eu vou ter grana para. Então, a cada coisa que acontecia comigo, você queria superar aquilo lá. Mais força para que eu superasse, né? E é isso que eu gostaria que as pessoas vissem, é que quando colocam a gente para baixo, a gente precisa respirar fundo e dizer, não, eu não sou isso, eu tenho poder, eu consigo, né? E cada um de nós tem um poder irreconhecível dentro da gente. A gente consegue fazer coisas que a gente não tem ideia, né, do que a gente pode realizar. Então, eu acho que se colocar como vítima é se colocar numa passividade, colocar como é que eu vou dizer, qual é a palavra aqui? É um motivo, né, para não ir para frente, né, para tipo, não, eu sou coitadinha mesmo, eu não vou conseguir mesmo, eu vou ficar aqui, porque não adianta eu fazer, né? E adianta sim, porque a cada um que faz, nem que seja um pouquinho, consiga um pouquinho, isso faz toda a diferença para o todo. Né? Abel colocou assim, ó, eu acho que algumas famílias de origem negra que clareiam desenvolvem uma negação da raça. E o preconceito contra a própria raça de origem. Minha família materna se comporta assim. Eles até explicam certo o tom de pele com o fato de pegar muito sol. Ela botou risadinhas aqui. Ou ficam temerosos quando um negro se aproxima, mesmo que ele seja lindo e bem vestido. Essa questão de temer quando o negro se aproxima, como a gente tem poucas pessoas, né, que são negras aqui, e eu acho que assim, o povo alemão, talvez o italiano também, eles são super desconfiados já por natureza, assim, né? E eu vejo aqui nos imigrantes, aqui né, nas pessoas que moram por aqui, elas são desconfiadas, né? Então, esse comportamento que deveria mudar, né? Eu não sei como a gente poderia... Primeiro, talvez não fazer essa diferença, né? Mas... Como que você acredita que isso vai começar a mudar, Nilma, aqui na nossa região? Bom, aí acho que tem que chegar mais negros aqui, a primeira coisa, né? Chegar mais negros. Porque chegar tem que ter mais, né? Porque tem poucos, né? E os poucos que tem são muito diferentes. O meu filho mesmo fala quando ele chega aqui, porque ele tem um cabelo super afro, né? Bem crespo, assim, grande, tava. Agora ele cortou um pouco, mas é bem... E ele fala, mãe, eu fico te esperando ali em frente ao Giasse, e tu não tem ideia, as pessoas ficam todas me olhando. Em Floripa não me olham assim, mas aqui elas me olham diferente. Então ele já sente, né? O Sérgio não gosta de Blumenau mesmo, então, assim, eu acho que a gente precisa, principalmente, ter mais para onde a gente olhar. A gente precisa olhar para isso. O único jeito disso ir acabando é olhar. Né? Olhar como a gente se comporta, olhar como a gente pensa, olhar esse padrão que já vem lá de trás de muito tempo, né? Para poder mudar. Senão não vai. Enquanto não olharem, isso não vai mudar. Enquanto nós não falarmos mais sobre isso, isso não vai mudar. Vai ficar velado. Não, eu não tenho preconceito. As pessoas falam, não tenho. Mas no fundo, é uma coisa, sabe, que está lá dentro. É como assim, você não nasce racista, né? Mas quando você nasce e você está numa família que a pessoa tem medo de chegar perto de um negro, é claro que você também vai ter medo. Sim. Né? Você vai se for. Isso é passado, né, de geração em geração. Isso é passado. Então, tem que mudar, é todo um sistema. Aqui a Deli Gonçalves está dando um bom dia, Juliana. Bom dia, a Nilma, pessoa maravilhosa. Bom dia, Deli. Ela botou que a cultura aqui é antiquada. Sim, a gente tem bastante coisa, né, bastante para evoluir ainda, né, como região, como cultura, né? Tem tanta coisa boa na nossa cultura, mas assim, essa questão do preconceito, né, até porque tem relatos de como eles trataram os índios aqui na região, né? Sim, exterminaram, né? Exterminaram, é muito triste essa história.
e já não existia esse respeito também, né? Desde que chegaram aqui, né? Uhum, uhum. É, É, Nilma, eu só queria falar se você, a Fabiola, bom dia Fabiola, ela falou assim, eu olho porque acho lindo, adoro pessoas diferentes. A Fabiola é fotógrafa, né? Então ela já tem esse aham. olhar. Ah, é bom. Eu também gosto. Eu queria perguntar para você se você, com o teu trabalho, né, você chega a se conectar com essa energia ancestral dos negros e dos Oh, indígenas? e como? Principalmente dos indígenas, né? Dos indígenas. É Porque engraçado que a gente olha para você, você lembra muito mais uma indígena do que uma sim, negra, né? deve ser da minha bisa, né? Minha Sim, é bisa uma que era índia. influência muito É, forte, né? sim, e assim, é engraçado que eu me achava muito mais ligada, né, à minha ancestralidade negra, que a minha, antes de eu saber, né, eu só fui saber quem eu sou bem mais velha, né, mas eu achava que eu vinha muito mais dos negros, e depois eu descobri que não, é mais dos índios, então eles estão muito presentes. Aham. Então, assim, eu tenho, né, não sei se eu posso dizer assim, o que as pessoas vão achar disso, mas eu tenho um uma acompanhante que é uma índia, né? E Ah, ela me olha só. acompanha sempre, ela está comigo nas minhas terapias, ela está comigo quando eu solto a voz, você que já fez frequência comigo, Ai, né? meu Deus. Sabe da voz, então assim, tá muito próximo, então estou muito próxima, principalmente da indígena, né? Muito mesmo, nas minhas terapias, nos meus trabalhos, na minha meditação, né? Quando eu tomo ayahuasca, mas É também uma tem um guiança, pouco, assim, que você tem? é uma Ela. guiança. Aham. A minha índia é uma E guiança quando muito forte. você tem alguma dúvida em relação a algo na vida, né? Ela te mostra um caminho? Se eu me conectar, sim. Sim. Né? Só Olha me só. conectar. Uhum. E para quem não conhece, né, essa energia dos pleiadianos que você trabalha, né, Sim, nas sim. frequências, né? Elas vêm Aham. também de indígenas, né? Sim, não que elas. Eles são chamados os xamãs do universo. Ah, os Né? xamãs do universo, tá. Por quê? Porque desde há muito, muito, muito tempo atrás, antigas tribos indígenas tinham contatos direto com as Pleiades. Então, os Sim. pleiadianos passaram muitas técnicas, né, de cura para os índios. Tanto é que, quando eu fiz o curso de frequência, o meu professor um dia falou: Nilma, relaxa, você só está lembrando, você já fez isso. Né? Então, a minha Uhum. ancestralidade. E uma coisa que eu queria colocar, né, que eu acho que é muito legal, que não sei se todas as pessoas veem assim, é que essa ancestralidade indígena e negra, ela está nas nossas células. Não importa a cor da pele, está Uhum. tudo lá dentro das nossas células. As nossas células contam uma história, né? Então, por mais que você tenha pele clara, deve ter algum genezinho lá dentro que é também, né, de algum negro, de alguma mistura que aconteceu. Então tá Uhum. tudo dentro das nossas células. E se a gente se conectar com essas células, não vai ter mais diferença. Só que a gente não se conecta mais, né? A gente Uhum. simplesmente vive o dia, a gente não vai para dentro. Né? Então, uma boa oportunidade agora é se conectar com essas células, se conectar com esse todo, né? E acabar de vez com essa grande divisão que a gente tem. Olha que a Fabiola falou assim: acho que o ser humano é um projeto inacabado, deveríamos ser coloridos como os pássaros. Ela que Isso é adora os interessante. pássaros, é Isso é verdade, Fabiola. interessante, de fato, de A fato. Marion Mas, Rupp colocou assim, ó: quanto tempo perdido correndo atrás dos não recebidos, dos nãos recebidos. Só aí já está configurada a grande desigualdade. É a mesma coisa que falamos em relação à mulher. Só um pouquinho que veio um comentário novo daí. Peraí, em relação à mulher, que precisa estar sempre provando que é competente, que pode fazer tudo, sendo que nesse tempo que está provando e mostrando que é capaz, poderia estar produzindo muito mais belezas a partir de um ponto natural do desejo de fazer, como acontece normalmente. A gente falou disso também num programa que a gente falou, né, das feministas, né? O que elas defendem, né? Muito mais mulheres na política. sim, Porque isso é tão difícil, porque enquanto os homens não têm mais nada para fazer, não têm uma casa para cuidar, os filhos, né? As mulheres têm tudo isso, né? E ainda tem que se provar, e isso é injusto, né? é Isso muito injusto, é muito injusto. muito injusto mesmo. Mas é a nossa realidade. E como mudar isso, né? Como a gente pode mudar essa questão, né, de que a mulher
ela precisa ficar em casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cozinhar, ela tem que fazer tudo, ainda tem que ser boa, né, em Isso, tudo que em faz. tudo que É faz. muito bem complicado, Uhum. realmente uma realidade que eu acho que a gente está conseguindo mudar, porque a gente também, como mulher, está conseguindo se olhar um pouco mais, né? Mas ainda tem um caminho muito longo pela frente. Eu sinto isso. Né? Sinto isso. O preconceito contra a mulher também é muito grande. Né? Então, tu imagina uma pessoa que veio de cor negra, né? Ou índia, mulher, pobre, e se for homossexual, imagina o Nossa. preconceito que essa pessoa tem, né? Então, é isso que a gente precisa olhar, né? Que eles também são pessoas como nós, né? Simplesmente vieram de uma forma diferente. Deixa eu falar então do espaço de vocês, né? Eu queria falar. Sim, A gente sempre está falando aqui, né, sobre a pós-graduação em terapias sim. transpessoais e o grupo novo vai começar em outubro, né? Olha, eu acredito, a gente ainda não tem absoluta certeza. Eu estou Tá, deixando sim. porque, devido a essa pandemia, mas o grupo novo vai começar, com certeza. A gente vai ter um grupo novo. É uma pós-graduação em terapias transpessoais integrativas, então que ajuda a formar o terapeuta. Essa turma agora que está se formando, a gente está com 22 alunos, né? Uhum. Muito legal, e o nível de transformação é muito, 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 muito Isso, fantástico, assim, né? isso que eu tento falar, né, para as pessoas que ela é voltada para si, né? Para uma Ela é cura voltada da para pessoa. si. Uhum. A Ela é partir. voltada para si e ela faz com que a gente tenha um olhar para todas não, né? Mas para muitas das tradições humanas, né? Então Uhum. a gente vê o xamanismo, a gente vê a tradição africana, né? A gente vê o budismo, o hinduísmo, tudo isso englobando como e não ou, né? Nunca na transpessoal a gente nunca usa o ou, a gente sempre usa o e, né? Tá tudo incluído, tá tudo junto. No final a gente caminha para o mesmo ponto. Olha só, eu vou colocar então aqui o telefone, vou colocar também o link, né, para as pessoas que Sim, tiverem interesse e também tem um vídeo, né, que aparece a tem um Julie vídeo. na frente aqui falando sobre esse curso. Então eu vou Uhum. colocar para as pessoas que quiserem entrar em contato, tiverem interesse, né, de fazer uma formação diferente esse ano, voltada para si, mas que você também, você que trabalha com atendimentos, com cura, né, seria Isso, algo muito mais profundo, né? Algo que sim, daria profundidade nos seus atendimentos, né? sim, bem, com certeza. Olha aqui, o Espaço Anit, a gente sempre coloca os telefones aqui. Vocês também estão fazendo meditação pleiadiana online, né? Sim, muito bom. Nossa, foi muito forte, foi bem, bem Como, interessante. como que as pessoas Bom, podem acessar? Primeiro, vocês estavam transmitindo pelo Instagram. agora a gente está fazendo pelo Zoom, né? Então a pessoa é só ela se inscrever não, ela dizer que quer e a gente coloca o link lá no telefone, a gente manda, mas Aham. em geral esse link vai estar no evento do Face. No evento do Face. Então, Isso. pelas 19h30, né? A próxima vai ser às 20. A gente vai fazer uma vez por mês essa meditação. As Aham. outras são. A gente faz assim, ó, um dia é meditação, aí uma semana é meditação, a outra semana é uma roda terapêutica, que a gente conta com dois terapeutas e a gente traz um tema, que também é via Zoom. Aí a gente discute esse tema e as pessoas falam pelo que estão passando. É uma roda para a pessoa poder falar, ter, né, como Sim. o que falar nesse momento. Que legal, Nilma. E eu só queria também falar do Bonsai Blumenau, que apoia aqui o programa, que hoje eles vão estar abertos, né? E se você quiser conferir as amoreiras que estão com muitas frutas, né? Tem as azaleias que estão com muitas Quando flores, é? quiser Que lá é isso? conversar, passear, então você pode ir até o Bonsai Blumenau. O Bonsai Blumenau fica na rua Engenheiro Paul Werner, 936, na Itopava Seca em Blumenau, e o telefone é o 3080-5402. Então, hoje eles estão, para os amantes do bonsai, né? Ou para quem gostaria de conhecer, eles estão abertos nesse feriado. Você pode ir lá, está funcionando das 8 às 18, sem fechar para o almoço. Nilma, eu queria também só falar do Espaço Anit. Vocês estão com os atendimentos presenciais também, né? Ah, eu Pouco aqui, perdi. eu não sei se você está me ouvindo. Agora sim, Alô? agora sim. Eu estou te ouvindo. Deixa eu colocar aqui, a Espera aí gente só um pouquinho. está Só um tentando pouquinho. um contato com a Nilma. Eu vou colar aqui um texto que eu li, que foi o Tom Cal que publicou, da Maria Conga.
para as pessoas lerem aqui quantas coisas, né, que os negros passaram, né, aqui no nosso país. Então, se vocês quiserem ler... ele tem mais de 8.000 caracteres, não sei se ele vai. Mas eu vou dar o link aqui para as pessoas acessarem, então. Nilma? Eu não estou ouvindo a voz dela. A gente já vai tentar aqui. A Sônia Lúcia falou, concordo plenamente, estamos todos juntos. Convida ela para fazer uma abençoada visita aqui. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora. Nilma, você foi convidada pela Sônia? Deu uma instabilidade. Diga. A Sônia do Bonsai Blumenau, ela convidou você para visitar lá o espaço deles, o Bonsai. Eu vou. Hoje. Adoro. Olha aqui, ó. Eu vou botar um link aqui que um terapeuta postou. Não sei se vocês vão conseguir acessar. É um texto da Maria Conga. É como se fosse uma... como a gente fala quando a pessoa, um médium transmite, é uma psicografia. Psicografia. Uhum. Uhum. É sobre uma senhora, né, que viveu na época da escravatura aqui, da escravidão. Uhum. E ela coloca, né, o que sofreu, o que passou e um olhar, né, a partir dos negros, né, para os brancos, assim, um recado, assim, mas é muito bonito o texto. Você também tem uma poesia para ler, né? Eu tenho sim. Falando dessa questão, né, da nossa resiliência, né, que os negros precisam ter, né, negros, mestiços, precisamos ter muita resiliência com tudo que a gente já passou, né, Uhum. com tudo que a gente ainda passa. Agora, não tanto, né, como eu falo, depende muito da tua forma de ver. Para mim é um estímulo para conseguir mais coisas, para outras pessoas não. Mas eu tive oportunidades, tem uns que não têm a oportunidade que eu tive. Eu tive uma mãe que pôde trabalhar, que pôde me dar, mas tem uns que não têm isso, então não tem como chegar. E aí eu assisti há pouco tempo atrás uma palestra com o Roberto Crema, que para mim é um grande mestre, né? Adoro o Roberto, e ele trouxe esse poema da Maya Angelou, é uma figura, né, norte-americana, uma mulher norte-americana, que foi porta-voz dos anseios da revolta dos negros, amiga de Martin Luther King, de Malcolm X, né, e a vida inteira ela se dedicou a uma militância para essas causas. Ela morreu em 2014 e ela fez um poema que eu achei muito lindo, que o Roberto leu numa live dele, e aí eu peguei para ler aqui também, que eu acho que vale a pena. Posso ler agora? Pode, por favor. Pode. O poema se chama assim, Ainda Assim Eu Me Levanto. Você pode me riscar da história, com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar no chão da terra, mas ainda assim, como poeira, eu vou me levantar. Como a lua e como o céu no sol, como o sol no céu, com a certeza da onda do mar, como a esperança emergindo da desgraça, assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada e olhos no chão, ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho te ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De meu passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom dos meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Nossa, que lindo, né? Que bonito, profundo. né? Achei muito profundo, bonito. Muito lindo e fala muito disso que a gente traz, né? Que é ancestral, né? A gente traz isso com a gente, essa dor ancestral. E tanta beleza também, né? Aquele sorriso, né, de ouro ali, né? Sim. Quanta coisa, né, que a gente pode aprender também e ganhar, né, com esse convívio, né?
Nilma, tem um documentário da Maya Angelou no Netflix e tem um também da Nina Simone. Eu acho que é muito, muito legal as pessoas assistirem, né, esses documentários e para entender também, né, um pouco Sim. dessa história. Aqui do Brasil também tem vários, né? Então, Sim. eu acho que é uma oportunidade da gente também tá um pouco por dentro desse tema, né? E Sim. tratar esse assunto com mais leveza, né? Que um dia possa ficar leve isso, né? Sim. De Que um não ter dia essa possa ficar leve. diferença. É É, que a gente procura não ver para não sofrer, né? O pessoal não quer isso, sofrer, mas precisa ver. é bem isso. Quem quiser também colocar, a Bel colocou uma sugestão aqui, né, de um filme. E eu só, antes, quando a gente estava falando do Espaço Anitta, saiu ali, né, Caiu caiu a comunicação aqui entre a gente. Sim. Vocês estão fazendo atendimentos presenciais também? Sim, nós não, eu e Org não, né? Sim. Mas tem a Carol que faz reiki xamânico, ela está atendendo presencial com todos os cuidados, né? Uhum. Máscara, com luva, com álcool gel, mas eu ainda não. Eu vou, acho que final do mês a gente volta. Eu vou esperar um pouco. Eu acho que o número de mortes ainda, não aqui, mas no Brasil, né? Ainda está muito grande para voltar a uma, né? Normalidade a gente não vai voltar nunca mais, eu acho. Vai ficar sempre Uhum. diferente depois disso tudo. Mas eu prefiro esperar um pouco. Sim. Tá? Deixa eu colocar, eu coloquei o endereço aqui do Facebook de vocês. E quem quiser entrar em contato, vocês funcionam na parte da tarde, né? Sim, sim. Podem ligar. Agora é bom, melhor ligar para o celular, Para o porque celular. a gente tá lá segunda, terça e quarta, né? Uhum. Quinta e sexta a gente está fechado. Em geral está fechado. A gente só vai quando tem aula, né, no sábado, quando tem aula online, que a gente faz a aula online de lá, porque a pós-graduação está tendo aula online agora. Eu vou colocar então o telefone do celular aqui, que é o Isso, 99163-6474, né? Quem quiser mais isso. informações. E o teu atendimento de frequências de brilho, você consegue fazer à distância? Sim, tá muito legal, porque eu tinha, olha, eu vou te dizer, os preconceitos, né? Eu Aham. tinha um preconceito enorme com essa coisa de online, ai meu Deus, eu não vou sentir a pessoa, eu não vou estar. E a gente percebe que na meditação que a gente fez e nos meus atendimentos estão sendo assim fantásticos, né? Ah, que Eu legal. converso com a pessoa deita e eu, como se a pessoa tivesse aqui, eu aplico a frequência, ela sente tudo lá, né? E depois a gente conversa, eles relatam coisas assim fantásticas. Eu estou achando bem interessante essa novidade. E essa canção que você faz ali, né, que é curativa, né? Essa tem como a pessoa escutar, mandar um áudio? Sim, escuta tudo. Eu deixo ligado o áudio, né? Então eu canto Ah, aqui, que ela legal. escuta aí. Então fica bem, bem Porque bom. esse som é o que faz a diferença no teu atendimento, né? Essa tua canção, Bastante, né? Que é muito bastante. particular para cada pessoa, né? Sim, cada pessoa tem o seu som, né? Tem o seu Precisa. som. Quem quiser, então, ser atendida por essa índia xamã, ó, 991636474. Esse Pode atendimento é botar o muito. meu também. Qual que é o teu, Nilma? 9977 Aham. 0213. 0213. 13. E aí, Júlia, eu queria também falar que o IORG também, apesar de que o Amanen é muito corporal, que é o atendimento dele, né, o carro-chefe dele, ele também atende com uma técnica muito similar ao Amanen, mas online, e que também é bem bom, tá? Então, quem quiser Aham. também Ele pode está continuando, então, fazendo o atendimento, mas à distância. online. Aham. Que Tá? legal, Tudo né, essa online. oportunidade da gente poder também, né, se conectar, assim, Se abrir, online. né? Se abrir para o novo, né? Tudo Sim. novo. É bem isso. E claro que assim, aqui nos programas eu sinto que não é a mesma coisa, porque assim, é muito legal ter o contato da pessoa aqui e, né, as conversas que acontecem antes e Sempre. depois, é tudo muito legal, assim. Mas assim, que bom que tem essa possibilidade da gente estar, né, interagindo com mais gente, as pessoas estão em casa, né, estão assistindo e querem conteúdos, né? Isso. Então, que esses conteúdos façam bem, então, para todos, né? E acho que Todos. esse é o propósito da gente aqui também. A Adele falou assim, som que nos faz viajar. A Adele já teve esse atendimento com você, né? Ela fez só a meditação, ela ainda não fez tá fugindo um pouquinho da sessão de frequência ainda, mas ela vai fazer. Aqui, ó, antes ela tinha escrito, acredito que o ressignificar seria interessante juntar a resiliência.
né, do que a Sim. gente falou Uhum. antes, né? Sim. Uhum. A Geisa também falou que das cores lá dos pássaros, ela preferia ser azul, ela gostaria de ser azul, que nem os avatares do filme Avatar. Sim, podia ser, bem bom. Então, gente, muito obrigada então pela companhia de todos vocês, né? Muito obrigada para a Nilma por ter aceitado falar sobre esse assunto. Aqui a Sônia Lúcia, lá do Bonsai Blumenau, ela falou: meus avós maternos também eram indígenas, eram dos índios. E Aham. quanta gente, né, assim, que a gente Sim, nem desconfia, né, que a minha avó, minha bisavó era indígena. Às vezes a pessoa tem um dom com plantas, com ervas, com sim, chás uhum. e Tá vem na de hora de alguém. resgatar isso tudo. Vamos Sim. embora, vamos resgatar essa ancestralidade, né? E o que que você indica então para resgatar? Você acredita que a própria meditação possa trazer isso? É, eu acho que saber da tua história e contar a tua história é um bom passo. Então, saber quem. Tá, eu tive, mas quem foi? Vai lá, resgata, vai perguntar para as avós, vai pesquisar para saber é, quem foram essas pessoas, né? Como elas viveram. Né? E resgatar e saber e recontar essa história faz com que você se conecte, sim. Acho que todo mundo precisa contar a tua história. Cada Olha um. que lindo. Isso faz uma Aí, grande diferença. obrigada por ter dividido com a gente a tua história, tá, Nilma? Muito legal te Sim, conhecer um sim. pouco mais. Uhum, que bom. E a gente sente assim que você. Quando você posta as fotos do Rio de Janeiro, assim, parece que lá você viveu momentos de muita alegria, muita Oh, festa, né? muito, muito, muito. Para você ter ideia, quando eu fui para Joinville, eu fui chorando, que eu vim de ônibus, né, para Aham. Joinville na época, e eu fui chorando de lá até chegar em Nossa. Joinville, porque eu não queria largar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um significado muito bom para mim. Mas, assim, hoje eu diria que eu não conseguiria mais viver lá, né? E que eu fui muito bem acolhida, né? Apesar de tudo, eu sou muito Aham. bem acolhida na cidade de Blumenau. Que Né? Eu bom. gosto de Blumenau, gosto de viver aqui, eu gosto das pessoas, então, né, hoje tá tudo certo. Que bom, Nilma. Olha aqui, ó, a Márcia Meca está falando gratidão, papo muito enriquecedor. Muito obrigada, Márcia. Que legal que você participou aqui com a gente. A Adele falou assim: eu acessei através de uma massagem ayurvédica os indígenas. Olha, Então, viu? como a pessoa pode, em diferentes terapias, Sim. acessar também, né? Uhum. E aí você acessa, você tem um acesso, mas aí você não entende muito quando você acessa. O que você precisa para entender mais? Contar a história. Uhum. Bem isso. Escrever, né? De repente, né? Escrever, Começar. ótimo, começar a escrever também, né? Nilma, gratidão. Tenha um ótimo dia, né? De feriado. Eu é Vocês que todos que assistiram agradeço, também, muita gratidão, espero que eu tenha trazido algo de bom para as pessoas que ouviram, né? com E é certeza. né? Muito, muito bom falar contigo sempre. Ah, que Tá bom. bom? Eu também acho. Um beijo Tá pra bom. você, um beijo pra Beijo. todos vocês que acompanharam. Gente, tchau, tchau. Até mais, Tchau, Nilma. Tchau. até mais. Tchau, querida. Ops. Leave